Salve, salve galera! Eu sou o professor Marx. Bem-vindos ao mundo da química. Na aula de hoje nós começamos o estudo da teoria atômico-molecular, que vai falar hoje de massa atômica e massa molecular, ok? Massa atômica, como o nome sugere, é a massa de um átomo. Só que é o seguinte, toda vez que eu vou fazer algum tipo de medida de massa, de volume, de comprimento, eu preciso de uma unidade referencial. E não tinha uma unidade referencial coerente para o tamanho dos átomos, para a massa dos átomos, na verdade. É como da nossa massa em toneladas, não é coerente. Em miligrama, não é coerente, certo? Então, havia necessidade de se criar uma unidade de medida coerente para a massa dos átomos. Foi criada, então, a unidade de massa atômica, que é essa unidade de referência, tá? Para isso, foi tomado um átomo de carbono 12 e esse átomo de carbono 12 foi dividido em 12 partes exatamente iguais. Assim, se eu tomo um átomo de carbono 12 e divido em 12 partes iguais, cada uma dessas partes tomada aqui teria uma unidade de massa atômica, seria 1U, ok? Então, esse passou a ser o nosso referencial. Então, o que é a unidade de massa atômica? Ela equivale a quanto? Ela equivale a um pedacinho de 12 pedacinhos da massa do átomo de carbono 12. Então, é 1/12 da massa do carbono 12, certo? Então, qual é o nosso referencial? Um pedacinho de 12 pedacinhos da massa do carbono 12. Tá ok? Tendo um referencial, então a gente pode fazer a medida. Então, massa atômica é a massa do átomo expressa na unidade coerente dele, que é a unidade de massa atômica, certinho? Aqui são vários exemplos para você ver, ó. Hidrogênio, carbono, oxigênio, sódio, prata, ouro. Todos esses valores podem ser tomados lá na tabela periódica, tá certo? Então, olha aqui, um exemplo de tabela periódica. Eu vou fazer um aumento lá do carbono lá, para a gente conseguir enxergar melhor. Tá aqui a massa dele, ó. Professor, mas não tá 12. Tá 12,0106. Por que a massa do carbono está quebrada aqui na tabela periódica? Porque, na verdade, a massa que vem aqui para a tabela é a massa do elemento químico, certo? Então, a massa do elemento não é de um único tipo de isótopo daquele elemento. Você tem que analisar os isótopos possíveis. Por exemplo, para o carbono, você tem carbono 12, carbono 13 e carbono 14. Mas, professor, a média entre 12, 13 e 14 é 13. Então, por que não está 13 na tabela? Olha só, isso aí é média aritmética. Note que aqui nós estamos falando de média ponderada. Média ponderada é aquela que leva em consideração os pesos, a participação de cada um deles ali. Por exemplo, na natureza, praticamente 99% dos carbonos é carbono 12, praticamente 1% é carbono 13 e um pouquinho é carbono 14, que a gente chama ali de traços, tá? É uma quantidade muito pequenininha de carbono 14. Então, média ponderada tem que levar em consideração isso, a participação dos elementos. Então, a equaçãozinha para a gente calcular a massa atômica de um elemento que vai lá para a tabela periódica seria essa daqui, ó. A massa do primeiro isótopo vezes a porcentagem que ele aparece, mais a massa do segundo vezes a porcentagem que ele aparece, dividido pela soma das porcentagens, que vai dar 100, certo? Se tiver 3, 4, 5, 6 isótopos, você vai colocar todos. No caso do carbono, só entra 2, porque o 14 é traços, é uma quantidade muito pequenininha, tá ok? Vamos fazer aqui, ó, para o carbono, por exemplo. Então, eu tenho 98 e 94 de carbono 12, 1,06 de carbono 13 e um pouquinho do 14. Então, substituindo a massa do primeiro, 12, vezes a porcentagem que ele aparece, 98,94. A massa do segundo, 13, vezes a porcentagem que ele aparece. Tá ali, ó, 1,06. O 14 nem entra, muito pouquinho. Resolvendo isso aqui, ó, nós chegaríamos que a massa do elemento é essa soma dividido por 100, que daria então o 12,0106 que a gente viu marcado na tabela, ok?
Professor, quer dizer então que existe na natureza um carbono de massa 12,0106, né? Não, não. Isso é média, certo? Na natureza você tem ali o carbono 12, o 13 e o 14, tá? Com as massas praticamente 12U, 13U e 14U. Não tem ninguém 12,0106, não. Isso é média. Note que a média ficou bem próxima do 12, porque a maior parte dos carbonos é carbono 12. Então, aquele que tem mais, puxa mais para perto de si o valor da média. Beleza? Muito bem. Falando agora sobre massa molecular, MM, massa molecular, MM. Gostoso? É a massa de uma molécula expressa na unidade coerente, que é o U, a unidade de massa atômica, certo? Olha só, por exemplo, qual seria a massa da molécula de água? Só um minuto, professor, eu vou procurar na tabela. Você não vai achar água na tabela. Na tabela, você tem os elementos que constituem a água. Então, você vai encontrar lá o hidrogênio, que é uma unidade de massa atômica, e vai encontrar o oxigênio, 16 unidades de massa atômica. Só que em uma molécula de água, tem 2 átomos de hidrogênio. Então, tem que multiplicar ali por 2. E o oxigênio, vou multiplicar por 1. Na verdade, nem precisa, né? Então, é 16U. A molécula de água é a soma daquilo que a constitui. Então, é 2U mais 16U, nós chegaríamos ali, então, a 18U para a molécula de água, certinho? Então, uma molécula de água, 18 unidades de massa atômica. O que isso significa? Que ela é 18 vezes mais pesada do que aquele pedacinho dos 12 pedacinhos do carbono 12. Isso, quer dizer que ela é 18 vezes mais pesada do que o nosso padrão de referência, que é 1/12 da massa do carbono 12. Ok? Muito bem, então a gente iria anotar isso aqui, ó. MM igual a 18U. A massa molecular da água é 18 unidades de massa atômica, certo? Beleza. Ok, mais um exemplo aqui para você. Essa espécie com parênteses, como é que eu vou fazer? Normalmente, olha só, o que constitui essa espécie? Cálcio, nitrogênio e oxigênio. A gente vai na tabela para ver os valores. Quantos que eu calço? Quantos que eu calço? Calço 40. Pegou? Muito bem, o cálcio, 40 unidades de massa atômica. Nitrogênio, 14 e oxigênio, 16. Quantos cálcios tem ali? Apenas um. Olha aqui no pezinho dele só está marcado 1. Então, 40 unidades de massa atômica para o cálcio. O nitrogênio tem 1 no pezinho dele, então vou multiplicar por 1. E tem um 2 lá fora, que eu tenho que multiplicar também. Então, vezes 2 também. Nós chegaremos então a 28 para os nitrogênios. O oxigênio tem um 3 no pezinho dele lá, que é o índice. E eu tenho que multiplicar pelo índice que está lá fora, por aquele 2 fora do parênteses. Então, multiplique por 2 também. Certinho? Então, você chega a 96, somando todo mundo, 164 unidades de massa atômica para o nitrato de cálcio. Certinho? Mais um aqui para você ver. Nesse caso aqui, nós temos o sulfato de cobre ponto 5H2O. O que é esse ponto? O ponto significa hidratação. Significa que o sulfato de cobre, ao se cristalizar, aprisionou dentro da sua rede cristalina 5 moléculas de água. Então, eu tenho que analisar essas 5 moléculas de água junto para ter a massa total, certo? Esse ponto não é multiplicação. Não queira multiplicar uma massa pela outra. Não é isso. Eu tenho que analisar a soma dessas massas. Então, eu teria que fazer aqui, ó, o sulfato de cobre. Depois eu faço 5 águas e somo todo mundo. Certinho? No sulfato de cobre eu tenho cobre, enxofre e oxigênio. Valor do cobre 63,5, é só pegar na tabela. Enxofre 32 e oxigênio 16. O cobre eu multiplico por 1, só tem um cobre. Assim como o sulfato, que também só tem um. E o oxigênio eu vou multiplicar por 4, porque tem O4, 4 oxigênios ali. Então, somando isso aqui, ó, a gente chega em 159,5. Só que tem mais 5 moléculas de água. Então, eu tenho que somar com 5 vezes o valor da água, que é 18U, que a gente já fez um pouco antes aí. Tá certo? Aí, somando todo mundo, a gente chegaria em 249,5 para o sulfato de cobre penta-hidratado. Belezinha? Muito bem, galera. Vamos para o nosso videocício agora. Nessa página, resolva sozinho e na volta a gente está junto. Tudo bem? E agora, a resolução.
De volta com você, o videocício fornecido é esse aqui, ó. Ele dá ali pra gente uma tabelinha com os isótopos do ferro e as abundâncias, as porcentagens que eles aparecem na natureza. E faz algumas afirmações. Vamos lá por partes. Muito bem, primeira afirmação, ele fala que a massa atômica do ferro a ser representada na tabela deveria ser mais aproximada de 58. Verdade ou mentira? Mentira! Como eu comentei durante a aula, aquele que tem a maior porcentagem vai puxar a média mais perto de si. Se você analisar o quadrinho, o 56 é o que tem a maior porcentagem. Então, a massa que vai para a tabela é muito próxima de 56 unidades de massa atômica. Tudo bem? Então, falso esse negócio aqui, ó. Vamos lá para a próxima. Nesses isótopos, o número de prótons é constante. O que significa isótopo? Átomos com o mesmo número de prótons. Então é verdade, tá certo o que ele falou. Isótopos, mesmo número de prótons. Todo mundo é ferro. Se todo mundo é o mesmo elemento, tem o mesmo número de prótons. Terceira afirmação. Eles são caracterizados por diferentes números de camadas eletrônicas nos átomos no estado fundamental, ou seja, não ganhou, não perdeu elétrons. Se são todos o mesmo átomo, tem a mesma distribuição eletrônica, o mesmo número de camadas, não vai haver diferença nisso aí. Então isso aqui também é falso. Legal? E assim nós chegamos à resposta B para este exercício e finalizamos essa nossa aula. Espero que ela tenha sido útil para você, que você tenha gostado e que possa compartilhar com os seus amigos o nosso projeto. Para você um abraço, cuidado na rua e que Deus abençoe nossas vidas sempre.